Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de português? Eu gostaria que vocês pegassem a apostila lá na página 50 e colocassem a data. Hoje é dia 3 de agosto. Então, nós estamos finalizando o grupo 5. E no grupo 5, nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem verbal e não verbal, tá bom? Então, quando nós paramos para pensar um pouquinho no significado da palavra linguagem, nós pensamos em comunicação. Quando nós pensamos em comunicação, nós pensamos em um emissor, é aquele que emite uma mensagem, e o receptor, aquele que recebe uma mensagem. Então, vai aparecer para vocês lá na página 50 a seguinte palavra: linguagem verbal é aquela construída por meio da palavra. Palavra escrita ou falada, ok? Então vamos memorizar. Linguagem verbal é aquela comunicação construída por meio de palavras, seja escrita ou falada. E a linguagem não verbal é aquela construída por meio de imagens, ou símbolos, ou desenhos. Ok? Então vamos ver o nosso próximo slide. Linguagem verbal é aquela construída por meio de palavras, faladas ou escritas. Linguagem não verbal é aquela construída por meio de imagens ou qualquer representação que não seja por meio de palavras. Vamos começar a leitura na página 50. Antes de aprender a ler, você costumava ouvir adultos contando histórias que eles liam em livros infantis? Esses livros apresentavam imagens. Sim, muitas imagens. Que importância elas tinham para você quanto ao entendimento da história? Quando a gente começa a ler uma historinha, né, para o filho, para a filha, então a gente costuma mostrar um pouquinho das imagens da história, porque as crianças amam as imagens. E será que essas imagens, elas tinham importância para você? É provável que elas fossem fundamentais para você compreender a historinha ouvida, não é mesmo? O texto que provavelmente os adultos liam para você são expressos por meio de linguagem verbal, ou seja, aquela construída pelo uso de palavras, faladas ou escritas. Então vamos imaginar que uma mãe está lendo uma historinha para o filho ou a filha. Então ela vai contando a voz do narrador. Essa historinha que a mãe está contando, nós falamos que se chama linguagem verbal. Já a imagem da historinha, nós chamamos de linguagem não verbal, tá? Já as imagens presentes nos textos, bem como qualquer outra forma de representação que não seja palavras, enquadram-se no que chamamos de linguagem não verbal. Dança, música ou mesmo pessoas aplaudindo alguém ou acenando valem-se da linguagem não verbal, pois expressam algo sem usar as palavras. Por exemplo, eu chego lá na sala, né, após o intervalo, eu fico olhando para vocês e eu faço um sinal de silêncio, colocando meu dedo na frente. Eu emiti uma informação? Sim. Eu precisei dizer silêncio? Não. Então, nós temos aqui a linguagem não verbal. Por quê? Porque essa expressão não utilizou nenhuma palavra, nem escrita nem falada. Na dança, por exemplo, usam seus movimentos corporais. No caso da música, os acordes. Em relação aos aplausos ou qualquer outra manifestação do tipo, como a mão acenando para um tchau, utilizam-se gestos.
Portanto, a linguagem não verbal é muito importante para a comunicação entre as pessoas. Eu não preciso dizer tchau, eu aceno a minha mão, né? Entre pessoas surdas e mudas, por exemplo, a linguagem não verbal é predominante em seu cotidiano. Você já ouviu falar em Libras? Que é a língua brasileira de sinais. Sim, com ela, pessoas que não podem ouvir ou falar se comunicam por meio de gestos realizados com as mãos. Então, os surdos, eles utilizam a Libras, que é a língua brasileira de sinais, ou seja, eles utilizam a linguagem não verbal, porque eles se comunicam através dos gestos realizados com as mãos. Lá na próxima página, lá na página 52, dá uma olhadinha para ti, fazendo favor. Na página 52, nós temos a imagem dos semáforos como exemplo de linguagem não verbal. Por quê? Quando eu estou parando meu carro, não tem ninguém que fala para mim, pare, atenção ou siga. Eu já aprendi que cada cor do semáforo tem uma função. Então, ele está comunicando através de fala? Não. Através da escrita? Não. Através de uma imagem. Então, o semáforo é um exemplo de linguagem não verbal, ok? Quando você está sendo transportado por um carro no trânsito, já deve ter reparado que há diversos sinais que guiam os motoristas. O semáforo e as placas de trânsito são alguns deles. Em caso desse tipo, a linguagem não verbal é fundamental para manter a ordem, para que não haja, por exemplo, acidentes entre os carros. Então, vamos memorizar? Linguagem não verbal, placas de trânsito, o semáforo. Quando eu vou num restaurante, eu quero ir ao banheiro, mas não está escrito feminino nem masculino, só que tem uma menininha desenhada. Então, tem essa menininha, é uma imagem, então é uma linguagem não verbal. Então, eu consegui entender que ali é o banheiro feminino. Na outra porta tem um menininho, um bonequinho desenhado. E eu entendi que ali é o banheiro masculino. Se estivesse escrito feminino, seria uma linguagem verbal, porque utilizamos a palavra escrita, tá? Se tivesse uma pessoa com o microfone gritando banheiro feminino, também seria uma linguagem verbal, falada, tá? Então, a linguagem não verbal não tem a palavra nem escrita, nem falada, tá? A linguagem não verbal, apenas imagens, símbolos que representam uma comunicação. No último parágrafo, há também os casos em que a linguagem não verbal aparece aliada à linguagem verbal. Você já leu Histórias em Quadrinhos? Esse é um ótimo exemplo de associação entre ambas linguagens, que se dá de tal forma que uma depende da outra. Quem já leu a historinha da Mônica, do Cebolinha, as Histórias em Quadrinhos, vocês perceberam que tem a imagem e a escrita? Então, qual seria o tipo de linguagem? Linguagem mista, tá? Que seria a junção das duas, ok? Então, vocês vão fazer para ti o exercício 1, 2. O exercício 3, 4 e 5. Aqui no exercício de número 3, vocês vão ler e vocês vão observar essa tirinha, tá? Textos compostos por linguagem verbal e não verbal são formas válidas de comunicação. As tirinhas, por exemplo, são uma das associações mais conhecidas entre os dois tipos de linguagem. Observe a tirinha. Então, vocês vão ler com bastante atenção, lê a perguntinha, volta na imagem, observa tudo o que tem nessa imagem, tá bom? Exercício de número 4, destaque do texto dos quadrinhos, a palavra que é escrita com letras que apresentam sons característicos de outras letras. Então, no exercício de número 4, vocês vão procurar apenas uma palavra,
tá? Vou dar uma dica. Essa palavra, ela está em forma de um desenho, tá? Lá na tirinha. E ela é escrita com CH, só que ela tem som de outra letra. Vamos pensar agora, né? O que nós estudamos a semana passada? Os sons do X, que eles representam algumas representações sonoras. O X tem som de S, o X tem som de CH. Então, vamos observar os desenhos da tirinha e vocês vão tentar encontrar um desenho e vocês vão escrever o nome desse desenho, dessa imagem, e é escrita com CH, tá bom? O exercício número 5. Com bastante atenção, vai ser um teste. Eu espero vocês amanhã, ok? Beijo!